Você se sente plenamente autêntico na sua vida sexual? Ou existe uma parte de você esconde, que reprime, até mesmo de si mesmo? Segundo Joseph Campbell, o grande estudioso das mitologias universais, a sombra sexual que você reprime todos os dias é uma das forças mais poderosas e incompreendidas da sua psique. Hoje, vamos desvendar como essa repressão acontece, o preço invisível que pagamos por ela, e como a jornada do herói, um mapa atemporal da transformação humana, pode nos libertar para uma vida mais inteira, mais autêntica e verdadeiramente plena. Prepare-se para olhar para o que você tem evitado e descobrir o poder oculto que reside ali, esperando para ser integrado. A jornada interior, o mundo comum da repressão e a ilusão do conforto. No nosso dia a dia, somos mestres em viver sob um disfarce. Criamos personas sociais elaboradas, nos adaptamos a expectativas alheias e muitas vezes, sem perceber, reprimimos partes fundamentais e vibrantes de quem realmente somos. Essa repressão silenciosa, quase inconsciente, opera em diversas áreas da nossa vida, mas em nenhuma ela se manifesta de forma tão visceral, tão íntima e tão dolorosamente silenciosa quanto na nossa sexualidade. É um fenômeno que atravessa culturas, gerações e estilos de vida, afetando a todos de alguma forma. Desde muito cedo, somos bombardeados por uma enxurrada de mensagens sobre o que é certo ou errado, puro ou pecaminoso, normal ou anormal, quando se trata de desejo, prazer, atração, intimidade e até mesmo amor. Essas mensagens não são apenas educativas, elas são, acima de tudo, moldadoras e profundamente influentes. Elas vêm da família, muitas vezes com boas intenções, mas limitadas pelo próprio tabu e repressão de gerações anteriores, da escola, da religião, da mídia que idealiza ou distorce a sexualidade de formas irreais, e até mesmo dos nossos grupos de amigos, onde a pressão por conformidade é enorme. Essa complexa rede de influências, de expectativas externas, molda nossa percepção da sexualidade de um jeito que nem sempre se alinha e muitas vezes conflita abertamente com a nossa verdade interior, com a nossa própria natureza autêntica e inata. O resultado: vivemos em um mundo comum onde a sombra sexual opera nas entrelinhas, nas conversas não ditas, nos desejos inconfessáveis, nas fantasias que guardamos às 7 chaves. Mas o que é essa sombra sexual, afinal? Segundo a psicologia analítica de Carl Jung, que tanto influenciou o pensamento de Joseph Campbell, a sombra é o conjunto de todos aqueles impulsos, desejos, fantasias e até mesmo traumas e medos relacionados à sexualidade, que foram considerados inaceitáveis, vergonhosos, perigosos ou imorais pela nossa consciência ou pela sociedade. Por causa desse julgamento ou medo, eles foram empurrados para o nosso inconsciente, para o porão da psique. Eles não desaparecem magicamente, eles não se dissolvem no ar, eles se escondem, se disfarçam e continuam operando à margem da nossa percepção consciente, influenciando nossas escolhas e comportamentos sem que saibamos. Essa energia vital, essa força poderosa que deveria fluir livremente e nos impulsionar, fica aprisionada e, como um rio represado, busca outras saídas, outras formas de se manifestar. Ela pode se manifestar de formas sutis, quase imperceptíveis no início, ou de formas bastante evidentes e dolorosas, como uma persistente ansiedade na intimidade, um inexplicável medo de se entregar completamente, uma dificuldade de conexão emocional e física genuína com parceiros, a repetição de padrões autodestrutivos e insatisfatórios em relacionamentos amorosos, a projeção de nossos próprios medos e desejos em outras pessoas, ou até mesmo um vazio existencial profundo que o prazer físico momentâneo não consegue preencher, deixando uma sensação de algo faltando. Em casos mais extremos, a repressão da sombra sexual pode levar a disfunções sexuais, compulsões, comportamentos de risco ou até mesmo doenças psicossomáticas, onde o corpo manifesta o protesto da alma silenciada. É uma energia vital, poderosa, que ao invés de nutrir e enriquecer nossa vida, fica aprisionada,
causando conflito interno, insatisfação crônica e uma sensação de incompletude e alienação de si mesmo. Talvez você sinta uma inexplicável timidez em relação a certos desejos ou fantasias que aparecem em sua mente, ou uma dificuldade em expressar o que realmente te agrada e te dá prazer em um relacionamento íntimo. Pode ser que haja uma vergonha persistente sobre partes da sua história sexual, ou uma sensação de que você não é normal em seus anseios, comparando-se constantemente aos outros. Esses são os ecos, os sussurros, os toques insistentes da sua sombra sexual. Um convite silencioso, mas urgente, para a jornada do herói. Uma jornada não para um reino distante de dragões e castelos, de contos de fadas, mas para o reino mais íntimo e por vezes mais assustador. O seu próprio interior. A sua própria verdade essencial que espera ser descoberta. O chamado à aventura. Quando a sombra bate à porta e a repressão cede, esse mundo comum de repressão e disfarce não pode durar para sempre. A psique humana, assim como a natureza, busca incessantemente o equilíbrio, a totalidade e a expressão plena. Há um ponto, um momento crucial na vida de cada um, em que a sombra sexual, essa parte de você que você negou, escondeu e isolou, começa a bater à porta da sua consciência com uma insistência cada vez maior. Ela não pode mais ser ignorada. Ela pode se manifestar de diversas formas, muitas vezes desconfortáveis, que te forçam a prestar atenção, através de sonhos recorrentes ou perturbadores que te deixam inquieto e com perguntas sem resposta, de fantasias sexuais persistentes que você tenta ignorar, reprimir ou se envergonha, de um descontentamento crescente e inexplicável com sua vida íntima e seus relacionamentos, mesmo quando tudo parece perfeito por fora, ou até mesmo de crises inesperadas e dolorosas nos seus relacionamentos mais próximos, que revelam padrões inconscientes e repetitivos que antes estavam ocultos e te levam a se questionar. Este é o chamado à aventura. É a sua psique, a sua alma, enviando um sinal claro e urgente. Essa repressão não é mais sustentável. Algo precisa mudar. É hora de olhar para o que foi negado e começar a integração. Joseph Campbell, ao estudar os mitos de todas as culturas e épocas, de lendas antigas a narrativas modernas, percebeu um padrão universal. O herói raramente aceita o chamado de imediato. Há sempre a recusa ao chamado, um momento de hesitação. E na nossa jornada interior de autoconhecimento, essa recusa é uma força poderosa, uma resistência inata que nos mantém na zona de conforto. Mesmo que essa zona seja de dor e insatisfação, ela se manifesta como o medo de enfrentar o desconhecido dentro de nós. O pânico de ser julgado, de ser exposto em nossa suposta imperfeição ou vergonha. A culpa que nos paralisa e nos faz sentir indignos de prazer e autenticidade, ou a negação persistente de que há algo de errado ou incompleto com a nossa sexualidade. A voz interna nos sussurra com força: é melhor não mexer nisso. Não vale a pena o risco de descobrir algo que pode me chocar, me assustar ou me fazer sentir ainda pior. Deixe as coisas como estão. A dor que você conhece é, de alguma forma, mais confortável do que a dor de uma verdade que você não conhece ou que te força a mudar. E assim, reprimimos ainda mais, tentando empurrar a sombra de volta para o limbo de onde ela veio, esperando que ela simplesmente desapareça para sempre. Mas Campbell nos adverte, com a sabedoria dos séculos e a observação da condição humana: quanto mais você reprime sua sombra, quanto mais você nega a existência dela, mais poder ela ganha sobre você. Ela não desaparece com a negação. Ao contrário, ela se torna mais forte, mais sorrateira, mais influente. Ela se manifesta de formas indiretas e muitas vezes danosas. Ela se projeta em outros, fazendo você ver em pessoas externas os defeitos e as qualidades que você não aceita em si mesmo, gerando julgamentos e conflitos. Ela se manifesta em comportamentos compulsivos que você não entende ou não consegue controlar, como vício em pornografia, compulsão sexual ou comportamentos autodestrutivos. Em alguns casos, pode gerar doenças psicossomáticas, onde o corpo manifesta o protesto da alma silenciada, em forma de dores crônicas ou condições inexplicáveis.
E de forma mais insidiosa, ela pode se manifestar em uma sexualidade sem paixão, sem vida, sem conexão genuína, onde o ato físico existe, mas a alma está ausente, deixando um vazio mesmo após o prazer. A sexualidade é uma força vital, tão poderosa e central à experiência humana, que, quando não reconhecida, não integrada, distorce e se manifesta de formas que podem ser profundamente destrutivas, tanto para nós quanto para nossos relacionamentos mais íntimos. É por isso que, para Campbell, a sombra sexual é tão potente. Ela está ligada à própria energia da vida, à nossa força criativa e vital, e sua repressão é, em última análise, uma repressão da sua própria vitalidade, da sua autenticidade e da sua capacidade de viver uma vida plena. É um chamado para despertar. Encontro com o mentor. Iluminando os caminhos ocultos da psique, superar a recusa ao chamado, essa barreira de medo e negação, exige uma coragem imensa, mas é fundamental. Entender que você não precisa fazer essa jornada sozinho, às cegas ou desamparado. Em toda a história do herói, em todo conto de transformação, em algum ponto crucial, surge o mentor. Neste contexto de autodescoberta profunda, o mentor pode assumir diversas formas, algumas bastante surpreendentes. Pode ser o conhecimento, a leitura aprofundada sobre a psicologia analítica de Carl Jung, que desvenda os mistérios do inconsciente, e os próprios estudos de Joseph Campbell, que te oferecem um mapa preciso e atemporal da sua própria psique e dos padrões universais que nos movem. Essas obras podem ser a bússola e o guia que você precisa para navegar por territórios internos desconhecidos e complexos. Pode ser a terapia, um espaço seguro e confidencial, livre de julgamentos, onde você pode explorar suas sombras, seus medos e seus desejos mais íntimos com o apoio de um profissional capacitado, que te ajuda a desvendar os significados ocultos por trás de suas repressões, seus bloqueios e suas feridas. A terapia é como ter um guia experiente para uma expedição em seu mundo interior, alguém que te ajuda a carregar a lanterna. Pode ser também uma comunidade de apoio, um grupo de pessoas que compartilham experiências semelhantes, que te fazem sentir compreendido, não isolado em seus desafios e peculiaridades, mostrando que suas imperfeições são, na verdade, partes de uma rica e complexa tapeçaria humana, e que a vulnerabilidade compartilhada gera força e conexão. O mentor aqui nos oferece uma verdade libertadora, uma perspectiva que pode virar sua visão de si mesmo e da sexualidade de cabeça para baixo. A sombra não é seu inimigo, algo a ser combatido ou eliminado, mas uma parte essencial, embora não reconhecida, de você que busca a integração. Ela não é o mal em si, mas o não reconhecido, o não vivido, o não expressado. Imagine a imensa energia psíquica e emocional que você gasta diariamente para manter essa repressão, para empurrar a sombra de volta para as profundezas do seu inconsciente, para manter as aparências. Campbell nos mostra que essa energia, uma vez liberada, reconhecida e integrada conscientemente, pode se tornar uma fonte imensa de criatividade, vitalidade, prazer autêntico, paixão pela vida e uma autenticidade inabalável. O mentor nos ensina a olhar para a sombra não com medo, mas com curiosidade, com um senso de aventura e, acima de tudo, com compaixão por si mesmo. Ele nos dá as ferramentas para decifrar os símbolos que a sombra sexual nos apresenta, sejam eles sonhos recorrentes e bizarros, padrões repetitivos e frustrantes em relacionamentos, fantasias que parecem proibidas e causam culpa, ou até mesmo sintomas físicos inexplicáveis. É a luz que começa a penetrar as camadas de negação, desfazendo a escuridão e preparando você para o próximo passo da sua transformação. A travessia do primeiro limiar. O passo para a introspecção, genuína e a verdade interna com a sabedoria do mentor em mente e a chama da curiosidade acesa, você se sente pronto para a travessia do primeiro limiar. Este é o momento em que você conscientemente decide parar de fugir e começar a olhar de frente para sua sombra sexual. É o primeiro passo para a honestidade radical consigo mesmo, uma honestidade que pode ser desafiadora, mas que é fundamental para a liberdade. Este passo pode se manifestar de formas muito pessoais e íntimas.
Talvez seja admitir para si mesmo um desejo ou uma fantasia que você sempre considerou perigoso, errado ou vergonhoso, sem tentar negá-lo, suprimi-lo ou racionalizá-lo. É o simples ato de reconhecer. Sim, eu sinto isso. Sim, eu tenho essa fantasia. Sim, eu me envergonho disso. Pode ser finalmente buscar uma terapia focada em sexualidade, agendando aquela primeira consulta que você adiava há anos. Ou iniciar um diário íntimo onde você pode explorar suas fantasias, seus medos, suas inseguranças e seus traumas sexuais sem censura, sabendo que ninguém mais vai ler. É a decisão consciente de confrontar a verdade, mesmo que ela seja desconfortável, mesmo que ela venha acompanhada de um frio na barriga e de uma sensação de vulnerabilidade imensa. Ao dar esse passo, ao atravessar esse limiar, é absolutamente natural sentir um desconforto inicial, uma sensação de vulnerabilidade profunda. As defesas que você construiu ao longo da vida para se proteger de suas próprias sombras e das expectativas alheias começam a se desmantelar. Pode surgir uma onda de vergonha, uma sensação de sujeira interna ou de inadequação ao desenterrar o que estava reprimido por tanto tempo. Você pode se questionar, com uma voz de autocrítica: será que estou indo longe demais? O que vou encontrar aqui? Serei capaz de lidar com isso? Mas esse desconforto, essa sujeira, se você permitir que ela se manifeste sem julgamento, se você não recuar, é um sinal claro. É a prova de que você está rompendo as barreiras internas, saindo da sua zona de conforto e começando a acessar as partes de você que estavam ocultas, mas que clamam por reconhecimento. É o início de um processo de purificação, de clareza e de autodescoberta profunda. Um verdadeiro renascimento do seu eu autêntico. Provações, aliados e inimigos. Os desafios e as alianças na integração da sombra. Sexual agora, você está no coração da jornada, onde o verdadeiro trabalho de integração e transformação acontece. Esta fase é repleta de provações, desafios que testarão sua coragem e sua resiliência. Você vai se confrontar com suas próprias fantasias mais profundas, algumas das quais podem parecer chocantes ou tabu. Vai lidar com medos antigos, enraizados em traumas passados, talvez abusos, experiências negativas ou mensagens destrutivas sobre sexualidade que moldaram sua relação com o sexo e a intimidade. Você precisará desafiar as crenças limitantes sobre o que é normal, saudável ou aceitável em sua sexualidade. Crenças que muitas vezes foram herdadas da família, da cultura, da religião ou de experiências sociais traumáticas. Vai se deparar com a autossabotagem, aquela voz interna que tenta te puxar de volta para os velhos padrões de repressão ou fuga, argumentando que a verdade é muito difícil ou muito perigosa e que é melhor não mexer com certas coisas. É uma luta constante contra suas próprias resistências internas, contra a inércia do inconsciente e a força dos hábitos arraigados de negação. Mas você não está sozinho nessa luta, mesmo que se sinta solitário às vezes. Nesses momentos, surgem os aliados, figuras ou recursos que oferecem apoio e guiança. Eles podem ser grupos de apoio terapêuticos, onde você encontra pessoas que compartilham experiências semelhantes e oferecem apoio mútuo, fazendo você sentir que não está isolado em seus desafios e peculiaridades. Isso é vital, pois a vergonha prospera no isolamento. Podem ser livros e artigos especializados que expandem sua mente e oferecem novas perspectivas sobre a sexualidade e a psique, ou podcasts e palestras que te fazem sentir compreendido e menos solitário em suas descobertas. Ou até mesmo um parceiro que, com abertura, curiosidade e, acima de tudo, sem julgamentos, está disposto a explorar essa jornada de intimidade e autoconhecimento ao seu lado, transformando a relação em um espaço de cura mútua. Seus aliados são aqueles que te apoiam na busca pela autenticidade, que te oferecem um espaço de aceitação e validação, e que te lembram que a vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza, nesse caminho de integração. Eles te dão a coragem para seguir em frente quando a vontade de desistir é grande. E claro, existem os inimigos. Internamente, eles se manifestam como a vergonha internalizada, aquela que te faz esconder até de si mesmo. A autocrítica severa e implacável,
que te julga a cada pensamento e desejo. A culpa que te aprisiona e te faz sentir indigno de prazer e autenticidade. São os seus próprios demônios internos que sussurram que você é errado, inadequado ou imoral por ter certos impulsos. Externamente, podem ser pessoas moralistas que te julgam abertamente ou nas entrelinhas, com olhares e comentários carregados de preconceito. Ambientes opressores que não aceitam a diversidade e a complexidade da sexualidade humana. Ou o próprio preconceito arraigado na sociedade que tenta te moldar a um padrão que simplesmente não é o seu, forçando-o a viver uma vida que não te pertence. Campbell nos lembra que é preciso enfrentar o dragão, os nossos maiores medos e opressores, tanto internos quanto externos, para obter o tesouro, que é a sabedoria, a liberdade, a autenticidade e a integração da nossa totalidade. Essa jornada de autodescoberta é transformadora e muitas vezes desafiadora, mas profundamente libertadora. Se você se identifica com essa busca por uma vida mais autêntica e plena, por mais autoconhecimento e liberdade em todas as áreas, especialmente na sexualidade, não deixe de se inscrever no canal. Assim você receberá mais insights poderosos sobre a jornada do herói e como aplicá-la ao seu desenvolvimento pessoal. E já deixe seu like neste vídeo se ele está te fazendo refletir e te inspirando a olhar para sua própria sombra. A aproximação da caverna mais profunda e a provação suprema. O confronto com a verdade. Essencial, você se aproxima agora da caverna mais profunda. Este é o ponto onde o desafio parece intransponível, onde o confronto com a sua sombra sexual se torna mais intenso, mais cru, mais inescapável. É o momento de encontrar o monstro ou o tesouro mais oculto de sua psique, de mergulhar na raiz do seu sofrimento. Pode ser a descoberta de um padrão de comportamento autodestrutivo na sua vida sexual ou relacional que você sempre ignorou ou racionalizou, como a atração por parceiros que te machucam ou a repetição de ciclos disfuncionais. Pode ser uma compulsão, um vício em pornografia, sexo casual sem conexão, que te impede de viver plenamente e de forma saudável, um comportamento que você não consegue controlar. Pode ser a revelação de um desejo ou uma fantasia muito reprimida que te assusta profundamente, que parece grande demais, perigosa demais ou inaceitável demais para ser sequer contemplada, causando culpa e vergonha avassaladoras. Ou, em alguns casos, pode ser a necessidade de reviver, de revisitar um trauma passado que está intimamente ligado à sua sexualidade, como abuso, humilhação ou experiências negativas na infância, para finalmente liberá-lo e curá-lo de forma profunda e definitiva. É o momento de confrontar o que você mais esconde de si mesmo, o lugar onde a sua verdade mais profunda e por vezes mais dolorosa reside nua e crua, sem máscaras ou disfarces. Não há mais para onde correr. A provação suprema é o clímax dessa jornada, o ponto de virada decisivo. É o momento em que você enfrenta a verdade essencial sobre sua sexualidade e sua sombra, sem rodeios, sem distrações, sem as fantasias que você criou para se proteger. Não é uma luta contra um inimigo externo, mas um confronto íntimo consigo mesmo, com as partes de você que foram negadas, que você relegou ao esquecimento ou que foram amputadas por julgamento social. É a aceitação plena e radical de um aspecto que antes era considerado inaceitável, errado ou pecaminoso, mas que agora se revela como uma parte integral e muitas vezes poderosa de quem você é. Pode ser a coragem de expressar um desejo autêntico e vulnerável para um parceiro, mesmo que isso te exponha ao risco da rejeição ou do julgamento, mas honrando sua verdade. Pode ser a aceitação de uma orientação sexual ou identidade de gênero que você reprimiu por anos a fio, vivendo uma vida que não era sua, que não te pertencia, e finalmente se permitindo ser quem você é. Ou a liberação de um trauma profundo que te impedia de viver plenamente sua sexualidade, de sentir prazer, de se entregar na intimidade e na conexão com os outros. Este é o ponto de não retorno, onde a transformação se torna inevitável e onde a morte do antigo eu, aquele que era limitado pela repressão, acontece. Essa morte e renascimento simbólicos não são literais, mas são transformações
profundas no seu ser que alteram fundamentalmente sua percepção de si e do mundo. É como se uma parte de você que estava morta, adormecida ou reprimida pela sombra e pela censura social e interna viesse à tona, fosse ressuscitada. É a liberação de uma energia vital, uma energia criativa que estava contida e bloqueada, agora disponível para você de forma consciente, autêntica e plena. É o fim de uma era de negação, de auto-engano e de aprisionamento, e o início de uma vida vivida com maior integridade, liberdade e autenticidade. Você emerge da caverna mais forte e mais completo, a recompensa e o caminho de volta, a nova totalidade e o presente da plenitude, após a provação suprema, a luta mais intensa e transformadora, vem a recompensa. E ela é imensa, transcende qualquer expectativa material ou superficial que você possa ter tido. A sua sexualidade não é mais uma fonte de vergonha, culpa, medo ou repressão. Ela se torna um portal para o prazer autêntico, para o autoconhecimento profundo, para a conexão genuína consigo mesmo e com o outro, para a vitalidade. Você ganha um novo nível de autoconfiança, uma clareza de propósito sobre quem você é, o que realmente deseja e o que te move, e uma resiliência inabalável que se estende a todas as áreas da sua vida, não apenas a sexualidade. Você se torna capaz de construir relacionamentos mais verdadeiros, mais íntimos, mais satisfatórios e significativos, porque a honestidade e a aceitação consigo mesmo se refletem naturalmente em todas as suas interações com o mundo. A vasta energia que antes era gasta em reprimir sua sombra sexual, agora é liberada e canalizada para a criatividade, a vitalidade, a paixão pela vida e a realização pessoal. A recompensa é a sensação de totalidade, de ser completo, de não ter mais que esconder partes de si mesmo, de viver com integridade e com uma plenitude que você jamais imaginou. Com essa nova consciência e a recompensa em mãos, você inicia o caminho de volta ao mundo comum. Mas uma coisa é absolutamente certa: você não é mais o mesmo. A pessoa que você era antes da jornada, aquela que era limitada pela repressão da sombra sexual, que se escondia e se diminuía, morreu na caverna mais profunda. Agora, você retorna transformado, mais inteiro, mais autêntico, mais livre. Você integra sua sexualidade e sua sombra de forma saudável e consciente, vivendo relações mais autênticas, estabelecendo limites claros que honram seus valores e seus desejos, e se permitindo viver uma sexualidade mais prazerosa e alinhada com sua verdade mais profunda. O desafio aqui é manter essa autenticidade em um mundo que, muitas vezes, ainda teme a sexualidade plena e a sombra. Você pode se deparar com o julgamento alheio, com a incompreensão de quem não fez essa jornada de autoconhecimento. Mas a sua nova força interior, a sua autoconfiança inabalável e a sua paz serão seus escudos e guias. Você não precisa da aprovação externa, pois encontrou a aprovação interna, a verdadeira liberdade que vem de ser quem você é. A ressurreição e o retorno com o Elixir, compartilhando a luz e inspirando a transformação. A ressurreição é a última prova. O momento em que você demonstra que a sua transformação é completa, que a integração da sua sombra é uma realidade viva em você, não apenas um conceito. Pode ser a capacidade de falar abertamente sobre sua sexualidade sem vergonha ou tabus, de compartilhar sua jornada e suas descobertas com outros, oferecendo um exemplo de coragem e autenticidade. Pode ser a coragem de estabelecer limites claros em um relacionamento, de defender sua autenticidade e seus valores, mesmo quando isso gera desconforto em outros ou vai contra a norma social. Ou, de forma poderosa, pode ser a capacidade de canalizar a energia sexual transformada, antes reprimida, talvez disfuncional ou causadora de ansiedade, em um projeto criativo, em um propósito de vida que te inspira e te impulsiona para frente, beneficiando não apenas a você, mas também o mundo ao seu redor. É a confirmação de que a sua mudança é duradoura e que você se tornou mestre de si mesmo, um verdadeiro herói da sua própria vida. E finalmente, você retorna com o Elixir. O Elixir é essa sabedoria, essa nova forma de viver,
Essa totalidade e autenticidade que você alcançou não é apenas para você. Você não apenas vive sua sexualidade de forma plena, autêntica e saudável, mas se torna um farol para outros. Sua própria história de superação e integração se torna uma fonte de inspiração e um guia para quem busca sua própria verdade, mostrando que a verdadeira liberdade reside na aceitação e na integração de todas as suas partes, inclusive daquelas que foram relegadas à sombra e consideradas indignas ou feias. Você tem o poder de inspirar outras pessoas a fazerem suas próprias jornadas de autoconhecimento e transformação, a buscarem a verdade sobre si mesmas, a integrarem suas próprias sombras. O conhecimento e a força adquiridos através da exploração da sua sombra sexual te dão a capacidade de ajudar outros a encontrarem a própria luz, de se tornarem mais inteiros, mais autênticos e mais livres. O Elixir é a sua contribuição para o mundo, a sua capacidade de irradiar essa totalidade e guiar outros em suas próprias buscas por uma vida mais conectada, mais significativa e verdadeiramente plena. Sua sexualidade, antes uma fonte de repressão e sofrimento, agora se torna um portal para a sua plenitude e para a sua capacidade de impactar positivamente o mundo ao seu redor. Essa jornada para desvendar a conexão entre sexualidade e sombra, através da visão atemporal de Joseph Campbell, é um caminho profundo e libertador para a sua totalidade. Não fuja do que te incomoda ou do que a sociedade te ensinou a esconder, pois é exatamente lá que reside o seu maior poder e a sua maior liberdade. Eu adoraria saber: qual reflexo da sua sombra a sua sexualidade está mostrando hoje? Quais tabus você está começando a questionar? Ou quais aspectos da sua sombra sexual você está pronto para abraçar? Deixe seu comentário abaixo e vamos construir essa comunidade de transformação e autoconhecimento juntos. Lembre-se, sua jornada é única, pessoal e sagrada, mas os padrões da experiência humana são universais. E ao ter a coragem de abraçar sua sombra, especialmente em um domínio tão íntimo e carregado como a sexualidade, você não apenas se torna mais livre, mais autêntico e mais pleno, mas verdadeiramente mais humano. Abrace sua sombra. Liberte sua luz. Até a próxima jornada de autodescoberta.